Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 8. Mas eu queria dar um tema para esta mensagem de hoje. Um salto para a abundância. Nosso tema hoje será este, um salto para a abundância. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deuteronômio capítulo de número 8. Eu vou abrir aqui também. Para que a gente possa ser cheio da palavra de Deus. Nós vimos isso durante a última semana, até na nossa consagração de dízimos, mas eu queria explorar esse texto com um outro olhar com vocês aqui agora. Deus está guiando o seu povo pelo deserto. Onde Deus está guiando o seu povo? Pelo deserto. Eles acabam de sair do Egito e lá no Egito eles eram? Lá no Egito eles eram? Escravos. Então Deus está tirando uma multidão de pessoas que viveu a vida toda como escravo, para entrar em uma terra e agora ser uma nação. Ele está tirando uma multidão de pessoas que viveu uma vida inteira recebendo o mínimo para sobreviver, prestando serviço para Faraó, e agora Deus os liberta, e eles vão entrar numa outra terra, onde eles vão ser o dono da terra. Deus está fazendo o maior plano de habitação do planeta. Ele consegue tirar todo mundo que não tinha nada, e agora todo mundo vai ter terra. Só Deus para fazer isso. Só Deus. Mas olha como Deus começa a preparar o seu povo e o coração do seu povo. Acompanhe comigo os textos, por favor. Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 2 e verso de número 3. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Deus está conduzindo este povo pelo deserto, e note comigo, que nessa condução o que Deus está fazendo? Trabalhando o coração deles, diga-me, trabalhando o coração. Anote isso, seria importante como um primeiro tópico para você, trabalhando o coração. Deus está trabalhando o coração deles. Quer dizer que antes de chegar na terra prometida, o coração precisava ser trabalhado. Antes deles mudarem completamente a sua condição, eles precisavam mudar a sua essência, eles precisavam mudar a sua natureza. Num primeiro momento eles estão saindo com uma mentalidade, com a mentalidade dos escravos. E Deus precisa trabalhar com eles para que eles entrem na terra com uma nova mentalidade, com um novo sentimento. O coração deles não pode ser dominado pelas mesmas ideias que os escravos tinham. Precisavam ser livres, precisavam ser livres. E Deus os assume como um pai para corrigir, educar e formar. Vamos dizer essas três palavras: corrigir, educar e formar. Aleluia. É esta a manifestação que o Espírito Santo quer trazer para nós. Ele quer tirar a gente dessa condição, e uma geração depois a gente ter uma outra condição. Isso é extraordinário. Vamos seguir o texto. E por que Deus está trabalhando o coração deles? Vamos seguir a Bíblia. Capítulo 8 ainda, verso de número 11 ao verso de número 14. Segue a leitura. Vamos lá, todo mundo junto. Olha só. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Tenham o cuidado. O que Deus está dizendo? Olha, eu estou trabalhando vocês.
E nesse processo que eu estou trabalhando vocês, eu quero colocar uma luz amarela, uma luz de atenção. Por quê? Porque Deus está vendo o futuro. Deus está vendo o quê? O futuro. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois, olha o texto, que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e terem construído boas casas, e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique, vocês não estão com a Bíblia não? Elevado, orgulhoso. Olha só, o pessoal tirou, né, da tela. E vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Por que Deus está fazendo todo esse trabalho com eles ao longo do deserto? Porque aqui eles eram escravos, e aqui eles teriam sua terra. Aqui eles trabalhavam por sobrevivência. Aqui eles construiriam sua família, sua história, sua vida. Nesse intervalo, quem está comigo? Nesse intervalo, o que acontece? Deus quer trabalhar o coração deles. Porque qual a perspectiva de Deus para eles? Lá eles vão prosperar. Lá eles vão morar numa boa casa. Lá o rebanho vai aumentar. Lá a situação vai ser melhor. E o problema de Deus é com a situação ser melhor? O problema de Deus é com você morar numa boa casa? Qual que é o problema? O seu coração não pode se perder quando boas coisas começarem a acontecer a seu favor. Segure na mão de quem está ao seu lado e diga assim: olha, o seu coração não pode se perder quando boas coisas começarem a acontecer. Percebe as palavras que ele fala? Esquecer, se orgulhar. Quem está me entendendo? Olha as palavras: se esquecer, se orgulhar. Jamais se esqueça do que Deus fez. Jamais se orgulhe do que você recebeu de graça. E obrigado, o Glória aí me ajudou. Vamos lá. Jamais se esqueça do que Deus fez. E jamais se orgulhe porque foi Ele quem fez. É isso aí. É problema ter? Não. É problema conquistar? Não. Qual é o problema? O coração se corromper. A questão de Deus é: não quero que ninguém tenha uma vida melhor, não quero que ninguém tenha uma condição melhor. Não. A questão é: eu quero que você tenha, mas eu quero que o seu coração permaneça íntegro. É isso que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você. Ele quer fazer da tua vida uma vida melhor. E Ele pode fazer da tua vida uma vida melhor. E Ele tem o caminho e os meios para fazer da tua vida uma vida melhor. Porém, Ele está dizendo o seguinte: eu não quero dar uma vida melhor para que você se torne uma pessoa pior. Eu quero te dar uma vida melhor para que você seja melhor ainda. Deus quer abençoar? Quer. Deus pode abençoar? Pode. Mas a questão é: nós estamos aprendendo as lições da escassez antes que a abundância chegue. Onde José
foi treinado. Ele foi treinado numa casa. Ele foi treinado numa prisão. Ele foi treinado numa casa de um homem rico. Ele aprendeu a lidar com riqueza. Ele foi treinado numa prisão. Ele aprendeu a lidar com escassez. Tanto é que, quando veio os tempos das 7 vacas gordas, ele se deu bem. Quando veio o tempo das 7 vacas magras, ele se deu bem. Porque a questão não era o tempo, a questão é quem estava administrando neste tempo. Segure na mão de alguém e diga assim: a questão não é o tempo, a questão é o coração de quem está administrando. As pessoas vivem dizendo o seguinte: vamos estudar os princípios da administração de José. Eu acho até válido. Numa faculdade de administração ou de economia seria ótimo. Mas nós estamos na igreja. E a Bíblia dá um ponto para fazer a diferença. E a Bíblia diz: e o Senhor estava com José na casa de Potifar, e o abençoava em tudo que ele fazia. E o Senhor estava com José no cárcere, e o abençoava em tudo que ele fazia. A Bíblia não remete a um método. Ela diz 2 coisas: uma presença e uma intenção. Repete comigo: uma presença e uma intenção. Qual que é a presença de Deus? Qual é a intenção de Deus? Abençoar. A Bíblia não diz que ele era um gênio, embora fosse. A Bíblia não diz que ele tinha habilidades administrativas, embora tivesse. A Bíblia ressalta um ponto: Deus estava presente e com a intenção de abençoar. É por isso que Deus está dizendo para Israel: Israel, eu tenho uma preocupação. Qual, Senhor? Que o seu coração não se esqueça de mim e nem se orgulhe, porque primeiro é a minha presença, segundo é a minha bênção. O que nós estamos precisando nesses dias é entender, em vez da gente estar procurando método, irmão, deve ter um método muito bom para aquilo que você faz, como deve ter métodos extraordinários para aquilo que eu faço. Mas eu aprendi uma coisa: não adianta eu ficar atrás do método se eu não tiver a presença e a bênção de Deus na minha vida. Por isso Deus está dizendo: no período em que eu estou tirando vocês da escassez e vou levar vocês para a abundância, por favor, não se esqueçam de mim, nem se orgulhem, porque isto é fruto da minha presença e da minha bênção, da minha graça, do meu favor sobre vocês. Por favor, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. Quem está comigo aqui nessa noite? Guarda meu coração, Senhor, que eu possa em todo tempo dar ao Senhor a glória, a honra, o louvor sempre. Quer ver uma coisa? Filipenses capítulo de número 4, abre sua Bíblia. Filipenses capítulo de número 4. Quem achar já dá um glória. Mas vocês estão dando muito glória hoje, hein? Filipenses 4, verso 12. Vamos lá? Está na tela para quem vai acompanhar. Ó o que Paulo está dizendo. Sei. O que Paulo está dizendo? Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter. Eu sei, eu aprendi. Olha, segue o texto. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Aprendi o... Existe um segredo. Existe um segredo. Aprendi o segredo
de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenho muito, ou tendo muito ou passando necessidade. Verso 13. Verso 13. O que ele está dizendo? Eu aprendi o segredo, na fartura e na abundância, é Deus quem me abençoa, é Deus presente, é Deus que capacita, é Deus que está comigo. O que ele está dizendo? O segredo para triunfar na escassez ou na abundância, é manter Deus como a minha fonte de bênção, minha fonte de alegria, minha fonte de inspiração. Eu tudo posso naquele que... Qual é o segredo? O segredo é Deus. Bate o nome de alguém e diga: o segredo é Deus. Bate mais 2 ou 3 enquanto eu bebo água aí. Fala aí. Eu descobri o segredo. O segredo é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em toda situação a Deus a glória. Em toda situação que a voz de Deus fale conosco. Em toda situação dependência de Deus. Em toda situação que Deus continue falando conosco. Eu descobri o segredo. Eu podia hoje ir para a internet gravar um vídeo e dizer assim: o segredo de quem não tem falta de nada. Eu ia vender isso aí, ia dar, meu Deus, eu ia ficar famoso e rico. Mas eu prefiro dividir com vocês e dizer: o segredo é que Ele está presente, e Ele tem abençoado. Ele tem abençoado pouco na minha panela, ou Ele tem abençoado muito na minha casa. Ele tem abençoado o meu levantar, e Ele tem abençoado o meu deitar. Se um dia difícil eu levantei, no final do dia eu cheguei vivo no fim, glória a Deus, Ele me sustentou. Deus é o meu sustento, Deus é a minha força. Aleluia, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Quantos podem dar glória a Deus aqui? Amém? Se Deus é bom, né? Então, temos um segredo. Deus. Se na escassez eu continuar ligado a Ele, e se na abundância eu não me desligar dEle, Lucas capítulo de número 6, verso de número 10. Estou só introduzindo a mensagem, tá? Ainda não cheguei no texto principal. Conversa de pregador, né? Todo pregador, estou só introduzindo. Bobagem. E eles não ensinam isso para a gente no seminário. A gente é que pega esse bobo. Vamos lá? É isso mesmo? Estou achando que tem alguma coisa errada aí. É Lucas 16. 16. Tô doido. Quem pode dar um glória aí? Ah, ó que lindo. Ó que lindo. Vamos lá? Todo mundo comigo, vamos ler, que esse aí é só ler, não precisa nem pregar. Ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Fidelidade no pouco credencia para o muito. Infidelidade no pouco denuncia infidelidade para o muito. Portanto, o foco não deve estar no que se tem, mas em como se comporta o seu coração.
O foco não deve estar no que eu tenho, no saldo que eu tenho, no que eu possuo, mas em como se comporta o meu. Lembra do texto que a gente leu? Olha só, em Deuteronômio 8, quando a gente introduziu: eu te levei para o deserto e lá no deserto eu te acompanhei. E viu que estava no seu? Porque quem é fiel no pouco, no deserto. Ou seja, o comportamento no pouco diz muito de como você vai ser quando você tiver muito. É por isso que o foco não é buscar ter, o foco é buscar ser. Nossa, uma frase dessa valia você tirar uma foto, postar no Instagram e dizer assim: esse meu bispo é demais. Aleluia. Diga comigo, o foco não é buscar ter. Diga, o foco é buscar ser. Ah, tá louco. E qual que é o problema da gente? É que a gente está procurando um jeito de ter e não se preocupando de ter um jeito de ser. A gente vive quebrando a cabeça porque eu preciso ter, eu preciso ver um novo negócio. E aí é onde te pegam. Senhora, porque na ânsia de, até vou dobrar a manga agora, ai meu Deus, na ânsia de ter é que surge a Telex Free da vida. Teve um irmão que agora infartou, falou: eu pensei que esse demônio tinha me libertado. É na ânsia do ter que a gente cai nas armadilhas. O negócio não é buscar ter, o negócio é buscar ser. Porque o que se tem se perde, mas o que se é ninguém tira de você. Segura na mão de alguém e diga: fidelidade no pouco. Diga: um coração tratado por Deus vai te levar ao muito. Então, no momento que você está passando agora, o que você precisa? Mais dinheiro? Você ficou com medo de responder, né? Não, eu estou precisando, estou querendo, aí pode falar. É claro que todo mundo está precisando e que Deus abençoe e derrame mais lá. Aumentinho de salário, melhora nas vendas. Ah, vocês não querem, eu recebo. O que eu estou dizendo para você é: melhora a atitude, que a condição vai melhorar. Melhora e a condição vai melhorar. É um modelo de atitude. É um modelo de atitude que vai revelar alguma coisa na nossa vida. E como que eu preciso trabalhar a minha atitude? Em cima da minha identidade, em cima de quem eu sou. Sou filho de Deus? Sou herdeiro de Deus? Sou abençoado por Deus? Sou escolhido por Deus? Então por que eu vou agir diferente disso? Eu não sou órfão, eu não sou maldito, eu não sou um condenado. Por que eu vou ter uma mentalidade que não condiz com a minha identidade? Quantos são filhos de Deus? Quantos são herdeiros de Deus? Quantos são benditos de Deus? Eu não estou falando de dinheiro no seu bolso. Eu estou falando de consciência de quem você é em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus? É quem eu sou em Cristo Jesus que deve definir meu comportamento. Porque se o meu comportamento é definido pelas coisas que eu tenho, ou pelo que eu possuo, quem está comigo? Quem está comigo? Se o meu comportamento é definido pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu possuo,
o que vai acontecer comigo? As coisas que eu possuo e as coisas que eu tenho vão me dominar. E qual foi a mensagem de Jesus? Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai servir um e não servir o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você quer dar um salto para a abundância? Você quer ir para um tempo novo da sua vida? Seu coração precisa ser trabalhado debaixo da presença e do favor de Deus. Para que você não se orgulhe, para que você não se afaste. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Três coisas que você deve sempre lembrar, para você não se perder. Número 1, lembre que você é dependente. Lembre que você é dependente. Número 2, lembre que Deus opera na simplicidade. Número 3, lembre que você é falho. Não se esqueça que você é dependente. Não se esqueça da simplicidade. E não se esqueça de que você é falho. Sabe por quê? Porque isso é um perigo. Quando a pessoa sobe para uma posição melhor na vida, conquistei. Deus sabe o preço que eu paguei. É ou não é? Ou então a pessoa perde a simplicidade. Ou então ela esquece que é falho. E como ele está bem agora, ele olha para o outro, não está bem, né? Não está bem porque a gente busca o defeito do outro. Lembra-te do Senhor teu Deus, pois Ele é quem te dá poder para adquirires riquezas, é o que diz a Bíblia. Lembra-te do Senhor, porque é Ele quem te introduz numa terra boa, e quando você lá chegar, não permita que o seu coração venha se corromper. Lembra que você é dependente de Deus, lembra de guardar a simplicidade, e lembra, meu irmão, de que você é falho. Quem entende isso? Agora sim vou começar a pregar. Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Quem está comigo? Nós vamos ver a matéria toda rapidinho. Vou dispensar até a turma mais cedo hoje. Se falar isso lá na escola, sai festa, não sai, Antônio? Está vendo? Se você se comporta, a matéria flui. Aleluia. Quem está recebendo de Deus aqui? Sinta a presença de Deus. Jesus está caminhando pela praia. De repente ele passa diante de um barco. Tem muita gente seguindo Jesus. Jesus está precisando de uma plataforma para falar melhor com a multidão. E ele olha para aquele grupo de pescadores que tiveram uma noite ruim, uma noite de escassez. Uma noite de escassez. Jogaram a rede e não pegaram nada. Jogaram a rede e não pegaram nada. Jesus chega para eles, na beira do lago, verso de número 2, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam fazendo o quê? Lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. O verso de número 4, põe para mim aqui. Simão respondeu:
Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem redes para a pesca. Lance rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos. O que ele respondeu? Eu gosto disso. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos, mas porque és tu que está dizendo. Mas porque nem só da minha rede vive o meu barco, da minha habilidade vive o meu barco, mas de toda a palavra que sai da boca. Pois não é só de pão, de rede, de pesca, de isca, de habilidade que vive o homem. Não é só de conhecimento, de know-how, de contato, de network que vive o homem. Mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu me esforcei, não é só do meu esforço. Senhor, eu trabalhei, Senhor, eu fiz, Senhor, eu realizei e nada aconteceu. Mas agora tem uma diferença. Existe uma palavra, e se uma palavra liberar, meu Deus, se uma palavra do Senhor vem sobre mim, o que ele está dizendo? Não é a minha força, não é a minha habilidade, mas é a tua bênção e a tua presença. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Volta o texto aqui, filho. Levante a mão e diga: não é o quanto eu sei, nem o quanto eu me esforço. Diga: embora isso seja importante, o mais importante é a sua presença e a sua intenção. Ele está presente e Ele está abençoando. Ele está presente e Ele está abençoando. Ele está dizendo: a questão não é o quanto eu me esforcei, nem o como eu sei pescar. A questão é que, sabendo pescar e me esforçando, me faltava uma coisa: sua presença e sua bênção. Põe o texto para mim, verso 5, vamos lá. Vou lançar as redes. 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Verso 8, e eu acho isso lindo. Quando Simão Pedro viu isso, o que ele viu? Ele viu o seu barco cheio, ele viu suas redes cheias, ele viu seu barco transbordando, que ele mal podia carregar, agora ele tinha que dividir com outro barco. Quando Simão Pedro viu que ele estava rico, que ele estava abençoado naquele dia, o que ele fez? Tirou uma foto no Instagram e falou assim: ele disse: Deus é justo. Foi isso que ele disse. O seu coração fez ele se prostrar, porque ele é dependente, porque ele não tem uma explicação. Hoje eu usei a rede, usei a técnica, não, porque ele sabe que é falho, e ele diz assim: eu não posso da escassez para a abundância ter um coração orgulhoso, eu preciso assumir quem eu sou. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa pesca não é mérito meu, essa pesca é sua presença, sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Aleluia. Deixa eu dividir com vocês 3 coisas aqui. Número 1, Jesus ensinou primeiro e trouxe provisão depois. Vamos repetir comigo? Ensinou primeiro e trouxe provisão depois. O ensino precede a provisão. Vamos dizer?
o ensino precede a provisão. O que é que o pai disse lá no deserto? Eu trabalhei o coração de vocês por todo esse deserto, porque eu estou vendo ali na frente, eu estou vendo uma casa boa, eu estou vendo boas colheitas, eu estou vendo o gado se multiplicar, eu estou vendo que coisas boas vão acontecer. Por isso eu preciso ensinar vocês aqui, para que quando vocês chegarem lá, Jesus ensinou primeiro e trouxe abundância depois. Isso não é maravilhoso? A segunda coisa que a gente percebe no texto é que Jesus deu uma palavra e eles praticaram a palavra. Diga comigo, a prática gera o resultado. De novo, a prática gera o resultado. Vai lá e lança a rede. Ah, me dá um sinal, Senhor. Vai lá e lança a rede. A Bíblia diz que ele foi e lançou. Pratica, age, opera, trabalha debaixo dessa bênção. Pratique o que Deus está te dizendo. De repente o barco dele começa a encher, que começa a, aí vem uma outra lição. Nenhuma provisão chega na tua vida para ficar toda na tua vida. Eu vou repetir essa. Nenhuma provisão chega toda na tua vida para ficar toda na tua vida. Toda provisão que chegar na tua vida, sempre haverá uma parte para a generosidade. Toda provisão que chega na vida de alguém, sempre haverá uma parte para a generosidade. Sempre haverá uma porção para a generosidade. Porque riqueza por riqueza não é nobre, mas riqueza vestida de generosidade é nobre. Riqueza por riqueza necessariamente não é nobre, mas a riqueza vestida de generosidade, ela ganha nobreza. O que eu estou ministrando para você hoje é que Deus vai encher o teu barco. Você pode dividir e continuar com o teu barco cheio, ou você pode reter tudo e afundar e perder. A Bíblia diz que quem retém é para a própria perda, mas aquele que distribui, se ele acrescenta mais. Segure na mão de alguém e diga: quem retém é para a própria perda, mas o que distribui, se lhe acrescenta mais. Isto é a Bíblia. Que a nossa abundância seja revestida de generosidade. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amigos, venham, eu tenho para dividir. Amigos, venham, eu tenho para distribuir. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e a gente, é o último ponto. Eu falei um pouco do verso 8, fecho com isso. Será que Jesus não sabia que barco ele estava? Será que Jesus não conhecia o coração daquele homem? Será que Jesus não sabia que Pedro não era perfeito? Põe o verso 8, como é que Pedro se assume? Como o Senhor está no meu barco? Como o Senhor enche o meu barco? Se eu sou um homem? Jesus, o Senhor tinha que ter enchido o outro barco. Jesus, o Senhor tinha que ter atendido o outro barco. Porque como que o Senhor vai abençoar o barco de um pecador? Porque não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com ele e com a intenção dele. Tem a ver com ele e com a intenção dele. Tem a ver com ele
e com a intenção dele. Pedro, eu sei que o seu barco é o barco de um pecador, mas eu estou aqui e a minha intenção é te abençoar. Sabe que Deus está ministrando no meu coração, no seu coração aqui hoje, querido? É Ele presente, é a sua intenção, a sua palavra sobre nós. Se agarra a isso, abraça isso. Pedro não era perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. É por isso que a Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. É a bênção de Deus que faz a diferença. É o favor de Deus que faz a diferença. Pedro conseguiu conviver com o seu pecado depois de tamanha graça? Pedro conseguiu conviver com o seu pecado depois de tamanha bondade de Deus sobre ele? Porque é o amor de Cristo que nos constrange. Pedro ficou constrangido, tamanho amor, tamanha bondade, e isso revela o coração de Pedro, dizendo assim: olha, Senhor, eu não mereço nada disso. E é como se o Senhor dissesse para ele: continue pensando assim a vida toda, eu não mereço nada disso, e eu vou continuar fazendo o que você não merece. Não sou eu nem o que eu faço, mas quem está comigo e o que Ele deseja para mim. O que eu sou e o que eu faço não é o mais importante, é quem está comigo e qual sua vontade para a minha vida. Isso é o mais importante.